Amém, amém. Bom dia a todos. Gente, a Tânia, acho que a Marília também entrou em contato comigo, não é? Isso, É, Marília. isso. Tem um pessoal aqui do meu distrito que está aqui na sala também. Manda um abraço aí pro pessoal. É uma alegria estar com vocês. A gente está, pelo que eu estou entendendo, em várias partes do país aí, né? Estamos juntos, mas nós temos um único propósito, que é servir a Deus. Nós temos a missão que Ele nos deixou, e por isso nós precisamos estar conectados com Cristo, todos os dias buscando o Espírito Santo, né? Eu estou falando um pouquinho baixo, tem criança aqui dormindo em casa, então eu estou aqui no escritório, o sol está nascendo, viu? O sol nasceu hoje, vim cedinho para cá, para refletir um pouquinho no que nós iremos falar, e o sol já nasceu aqui na minha cidade, não sei se onde você está já nasceu também. Mas é isso. Mas é isso, gente. É muito bom estar com vocês. Nós vamos estudar a palavra agora. E, aliás, será que eu consigo compartilhar uma tela aqui? Porque tem algumas imagens. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. E aí, vocês enxergam bem? Sim? Isso, pastor, está aparecendo aqui. Sim. Legal. E se vocês me ouvem bem também? Tá tudo certo, né? Sim? Isso, a Às gente vezes, está te ouvindo também. legal. Às vezes a gente está falando aqui, a gente não sabe se está tudo certo, mas que bom que está tudo certo. Eu quero desafiá-los, e não só vocês, primeiramente a mim, a refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre o arrependimento e sobre como isso está ligado na vida do cristão. Eu vi aqui o irmão falando sobre, acho que o irmão João Batista falando sobre uma entrega, a entrega do coração de alguém que está ali passando por um problema de saúde e tudo mais. E nós entendemos que isso é um ato diário, daquela pessoa que está, quem sabe, no hospital, quem sabe passando por uma luta muito grande. Mas também para nós, também para nós que estamos, quem sabe, em nossa casa agora, que está tudo bem, que está tudo certo. Essa semana a gente precisou fazer um funeral muito triste de uma pessoa de 45 anos, super jovem, deixou dois filhos, um adolescente, dois adolescentes, um de 15 e um de 11 anos. Que tristeza, que tristeza. Um acidente de trânsito, a pessoa saiu para trabalhar e não voltou. Nós não podemos pensar só de uma maneira sensacionalista, né? Amanhã pode ser o nosso último dia, hoje pode ser o nosso último dia, e de uma maneira apelativa. Porém, essa é uma realidade. Nós precisamos estar conectados com Deus mais do que nunca. Vivemos um tempo extremamente desafiador, e por isso nós precisamos buscar o Senhor nosso Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe. Então, quero convidar você a fazer mais uma oração agora, para nós abrirmos a palavra. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos aqui nessa sala agora, um grupo enorme de pessoas espalhados pelo Brasil, e nós temos um único propósito, que é buscar ao Senhor, ter um reavivamento espiritual e buscar o arrependimento, um novo estilo de vida. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos mostre os nossos pecados, mostre aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida e transforme tudo o que há em nós. Aquelas pessoas que agora estão sofrendo, estão com algum problema, com alguma dificuldade, que nada e ninguém venha nos atrapalhar a ouvir a sua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, derrame abundantemente o seu Santo Espírito sobre nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, alguma vez você já se sentiu sozinho, abandonado, e quando você foi orar, a impressão que dava é que a sua oração não passava do teto? Alguma vez você já se sentiu assim? Sentindo assim que, será que, será que vale a pena? Será que Deus me ouve? Será que Deus me aceita? Eu preguei algumas vezes em penitenciárias, Fundação Casa. A pergunta que eu mais ouvi nesse contexto foi: Pastor, existe perdão para mim?
Existe perdão para alguém que matou? Existe perdão para alguém que já fez coisas horríveis? Queridos, tem uma história real que eu queria compartilhar com vocês. É a história de um soldado japonês, Hiro Onoda. Em 1945, quando eu estava ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial, esse homem, ele estava, ele estava no campo de batalhas, na Filipinas, e ele recebeu a missão do seu superior. Ele falou assim, olha, você tem que guardar esse campo, você tem que proteger e tal, parará, você não pode sucumbir ao inimigo e tudo mais. Ele recebeu essa ordem e foi para o meio da selva. Só que a Segunda Guerra Mundial acabou. E é difícil de pensar, né, numa época que não tinha celular, meios de comunicação tão abundantes como hoje, né? Então, como se comunicava com um soldado no meio da selva? A guerra acabou, os soldados japoneses voltaram e Hironoda ficou lá na guerra. Aliás, na guerra não, lá na selva. E a guerra já tinha acabado. Eles fizeram panfletos e nesses panfletos eles escreveram: "Ó, a guerra acabou, assim, assim, assim", explicando como foi. E eles jogavam esses panfletos de aviões. Porém, durante os últimos 5 anos, praticamente, né, os anos aí da guerra, havia uma guerra de narrativas também. Então, tipo assim, as pessoas mentiam muito, mentiam muito. Então, ah, era comum eles espalharem panfletos falsos. Então, Hiro Onoda recebeu aqueles panfletos, olhou e falou: não, isso aqui deve ser mais uma mentira. Então, ele continuou no seu posto de batalha, firme e forte. Passou um tempo, ali passou um ano, 2, 3 anos, a guerra já tinha acabado ele lá. E, por fim, passaram-se 29 anos. Ele sobreviveu sozinho no meio da selva nas Filipinas. Até que uma pessoa, deixa eu ver se tem a foto dela aqui. Isso. Norio Suzuki. Ele se interessou pelo caso, pela história, pelos relatos familiares e foi atrás. E ele encontrou aquele velho homem de guerra, Hironoda, e ele encontrou e explicou: olha, a guerra já acabou, o ano já era 1974. E ele falou: não, eu só saio daqui com a ordem do meu superior. E então, por fim, eles precisaram encontrar o superior aposentado nessa altura do campeonato, um senhorzinho já bem idoso, para dar a voz de comando para aqueles soldados saírem da guerra. Eu fiquei refletindo na história desse homem. 29 anos fugindo, com medo da morte, se escondendo, é, comendo de maneira precária, batalhando em uma guerra que já não existia, que já não existia. Quantas vezes nós também estamos lutando uma guerra que já não existe mais? Muitas vezes nós lutamos contra os pecados, e, sobretudo, não os pecados em si, mas a culpa pelos pecados. Carregamos fardos tão pesados de maneira desnecessária. Uma vez, eu encontrei um senhor que, por cerca de 30 anos também, ele carregava o fardo de ter traído a sua esposa, nunca ter contado a ela, e aquilo consumia todos os dias. Não sei se você já passou por isso também. Naquela pergunta inicial que eu falei, você está se sentindo longe de Deus, você parece que suas orações não passam do teto. Agora, muitas pessoas também carregam o fardo do pecado, ou da culpa do pecado. E isso é terrível, isso é terrível. Você se sentir culpado, se sentir indigno, você achar que para o seu caso não tem solução. Aquele senhor carregou por 30 anos, mais ou menos, o fardo de um pecado não confessado. E aquilo
Ele era adventista, todo esse tempo, cristão adventista. E ele era um senhor já que tinha idade para ser o meu pai, talvez até meu avô. Todo dia ele acordava com a recepção do seu pecado, do diabo lançando acusação sobre ele. Ele ia para a igreja, tomava a Santa Ceia. Por que que ele não tomaria a Santa Ceia? Se ele não tomasse, a esposa ia perguntar. Que ele ficava mal, mal, mal. Queridos, nós não precisamos carregar esses fardos, nós não precisamos lutar essa batalha, porque a batalha já acabou. Eu quero te dar essa garantia hoje, quero te dar a garantia de que você não precisa viver na culpa. Tem como a gente viver uma vida diferente, estudando sobre um dos textos mais lindos da Bíblia a respeito desse assunto, que é o texto de Romanos, capítulo 8. Você está com a sua Bíblia? Você pode abrir aí, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, pegue uma caneta, grife, marque, anote, rabisque, porque aqui está um texto, uma pérola que o Espírito Santo preparou para você hoje. Veja o que diz. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não estamos falando aqui de um Deus, um pai permissivo, que passa a mão na cabeça do filho e fala: Filho, você não errou. Não, não é isso. Nós estamos diante de um texto bíblico que diz assim: olha, você está condenado, mas já não existe condenação. Você agiu errado, você fez o que era mal, mas agora não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, Romanos 8, ele é um bálsamo, é um remédio, ele é cura para a ferida, é um cântico da vitória do coração aflito, do coração que está carregado de culpa. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele nos conduz do vale da culpa até o cume da segurança e da esperança. É isso aí, queridos. Mas o que que esse texto quer dizer? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala assim, não há nenhuma condenação? Vamos ver aqui o que os principais teólogos, escritores, comentaristas do livro de Romanos falam sobre isso. A palavra condenação é a palavra grega katakrima. E o que que isso tem a ver com a gente? Qual é o significado dessa palavra que pode impactar o entendimento dessa passagem? Primeiro, tem o sentido de absolvição. William Greathouse, ele diz o seguinte, que condenação aqui é mais do que uma absolvição judicial. Não é um Deus frio que está apenas num julgamento, não é mais do que isso. John Ray diz que que se refere à libertação não apenas da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. Olha que coisa interessante. Tudo isso, quando a gente estuda a fundo o significado dessas palavras em original, no original grego, e F. Bruce, um comentarista muito conhecido, ele diz que não significa apenas condenação em si, mas a punição que segue a sentença. Ou seja, em Cristo, isso aqui não é apenas uma promessa frágil, isso aqui é real, é baseado em evidências, e a maior evidência que nós podemos, a certeza que podemos ter dessa passagem, dessa libertação, dessa não condenação, é o fato de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Você está vendo essa imagem aí, né? Essa imagem dá calafrios em algumas pessoas. É a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vamos imaginar que você está sendo julgado por essa corte. A principal corte do nosso país. E lá estão os juízes, os magistrados, e eles começam a
a falar sobre o seu caso. E no final, depois de longos discursos, todos, por unanimidade, chegam à conclusão: você é culpada. Você, você é culpada. Não é, não é inocente. Você está errado mesmo. Muito bem. Só que de maneira surpreendente, o presidente, o líder do Supremo Tribunal Federal, ele se levanta, ele pega a sua toga, aquela capa preta, vira e fala assim para os guardas: venham aqui que vocês vão levar agora o réu condenado para a sentença, para a cadeia. Só que tem um detalhe: vocês não vão prendê-lo, vocês vão me levar para o lugar dele. Eu, podem colocar algema, eu vou para o lugar dele. Ele está condenado, mas agora quem assume a culpa sou eu. Queridos, é, é um negócio assim maluco pensar que isso poderia acontecer, né? Mas é isso que aconteceu no Tribunal do Universo. Jesus Cristo, o juiz, ele se levanta e pega a culpa, a condenação que era nossa e leva sobre si. Queridos, eu reforço aqui a ideia de que isso não é uma mensagem existencialista. Sabe aquela mensagem água com açúcar, aquela mensagem das igrejas modernas hoje, que falam assim: você está no centro do universo, você é a coisa mais importante para Deus, e tal, parará. Deus morreria, Jesus morreria se fosse só por você. Essas mensagens, essas frases, todas elas são verdadeiras, mas elas são ditas num contexto assim um pouco preocupante, e colocam o ser humano no centro, como se o ser humano fosse sabe, tudo gira em torno do ser humano, e não é assim. Nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando da nossa importância, da nossa relevância. Nós estamos falando de um Deus que é amoroso. É Deus que faz a diferença aqui. Não é a nossa capacidade, a nossa importância, a nossa relevância. Não, não, nós não somos nada, nós somos pó. Mas por alguma razão, esse Deus que é todo-poderoso, que ele sim que faz a diferença, ele olhou para nós e falou assim: eu amo você. E eu quero pegar você e te dar a libertação da sua culpa. Não há nenhuma condenação. Veja o que diz John Piper: justificação é um ato de Deus, não do homem. Um veredito divino para absolver o culpado com base em algo que ocorreu fora de nós, a cruz de Cristo. Se você reparar, por que que Paulo escreve: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? O contexto do capítulo anterior, capítulo 7, ele termina dizendo assim: ó, miserável homem que sou, verso 24, 7 e 24, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou pecador, eu sou um miserável, eu não valho nada. Mas tem um Deus que olha para mim e fala assim: eu decidi amar você. Que mensagem, que Deus, que esperança. Queridos, esse Deus, ele não está lá no céu, sentado no seu trono, olhando de binóculo para nós e fala assim: vai se virando aí, eu não te condeno, eu te dou a libertação da culpa, mas vai vivendo aí. Não, não é assim. Esse Deus, ele age de maneira intencional para pegar esse pecador miserável e faz o que ele detesta, e o bem que ele quer fazer ele não faz. A mensagem do capítulo anterior. Então ele fala assim, ó: já não há condenação, tá? Mas já que não há nenhuma condenação, deixa eu fazer uma obra em você. E aqui entra no capítulo 8, já a partir do verso 2, uma pessoa maravilhosa. Quem é essa pessoa? Eu quero convidar você a ler o verso 26 agora, que vai
aqui seu ápice do agir dessa pessoa maravilhosa. Verso 26, a Bíblia diz assim: da mesma maneira também o Espírito. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, ou em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso Deus, Espírito Santo. Como eu disse, desde o verso 2, o Espírito Santo ele já começa a agir. O apóstolo Paulo ele começa a fazer aqui uma trilha da ação do Espírito Santo na nossa vida. No verso 2, diz que ele liberta da lei do pecado e da morte. No verso 4, então assim, ó, depois com calma, você lê Romanos 8, grifa, rabisca a sua Bíblia aí. Mas veja, no verso 4, ele nos capacita a cumprir a justiça da lei. No verso 6, ele nos dá a vida e a paz. No verso 11, diz que o Espírito nos ressuscitará. No verso 13, ajuda a mortificar o pecado. No verso 14, guia os filhos de Deus. No verso 15 e 16, testifica que somos filhos de Deus. No verso 23, diz que é o penhor da redenção futura. E agora, o verso 26 e também o 27 fala de que o Espírito Santo ele pega a nossa oração e traduz. Traduz. Então, assim, lembra da oração que não passa do teto? A impressão que tem que ela não passa do teto? Então, deixa eu te falar, não é impressão, não, isso é verdade mesmo. A sua oração não passa do teto, a minha não passa do teto. Mas aí tem um Deus maravilhoso que envia o Espírito Santo. O Espírito Santo pega essa oração michuruca, essa oração fraquinha, horrorosa, egoísta. Fala assim, vem cá, eu vou traduzir isso. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Não sei quantos aqui são pais, é, quantos aqui são pais já passaram aí da fase de pegar um bebezinho no colo, né? E eu me lembro que quando os meus eram desse tamanho aqui, eles choravam. A mãe, ela pegava, olhava e falava assim: é fome, vou dar comida. Dava comida e o bebê parava de chorar. Daqui a pouco, o, o bebê chorava o mesmo choro, mas a mãe olhava e falava assim: ah, agora deve ser a fralda. Ela abria lá e era a fralda. Chorava, ah, agora é cólica. Eu não sei, mães, o que vocês têm, mas assim, eu até comecei a aprender um pouquinho, mas eu confesso que não chegava nem perto da minha esposa comparado a isso, porque a mãe, ela tinha, alguns falam que é sexto sentido, alguma coisa assim, mas uma sensibilidade muito grande de ver aquele choro. E a criança ela não sabe, o que ela sabe é chorar. É assim que ela diz que quer colo, assim que ela diz que está com sono, é assim que ela diz que está com fome, que ela sujou a fralda. Ela só sabe chorar. E assim é o ser humano, não só bebê. Nós, nós somos assim. Muitas vezes a gente só sabe chorar. Nossa oração é apenas uma lágrima escorrendo. Mas daí tem um Deus. E já disse para nós que não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele envia o Espírito Santo agora e fala assim: vem cá, esse seu choro é isso. É disso que você precisa. E eu acho que um primeiro passo que a gente tem que dar nessa manhã, já que a gente quer seguir a Deus, ter um arrependimento, um jejum verdadeiro aqui de Daniel, é reconhecer que a gente não sabe nada, que a gente não é nada e que nem orar a gente consegue. A gente acorda às 5 da manhã pela graça de Deus, e a gente está aqui pela graça de Deus, a gente não é melhor do que os outros que estão dormindo agora, e que a gente não sabe nem orar. Porque, olha essa frase que eu destaquei aqui, ó. O primeiro passo para que uma oração seja rejeitada por Deus é pensar que sabe orar, ou que consegue pelos seus próprios méritos, entendeu?
Então é isso. A gente não sabe. Eu sou pastor há 15 anos no ministério. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei orar. Eu não consigo. Eu não sou bom. Eu sei que eu preciso ser exemplo para um monte de gente, mas eu não sou como eu deveria ser. Eu não sou como Jesus foi. Mas eu também não posso jogar a toalha, né? Por isso que o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai, ele foi enviado para mudar essa pessoa aqui, para eu ver esse meu pecado, a minha. Hoje, quando eu acordei, é interessante, eu pus o relógio para despertar, e o Espírito Santo me acordou antes, já para falar algumas verdades para mim mesmo. Sim, tem coisa que eu preciso mudar na minha vida. E são coisas que algum tempo atrás eu achava que eram pequenas. Mas agora eu estou vendo que Deus quer que eu mude isso de fato, se tornaram grandes. E o Espírito Santo, ele precisa trabalhar na minha vida, ele precisa trabalhar na sua vida também, queridos. O Espírito Santo precisa trabalhar e mudar a gente. Será que vale a pena? Sabe? Pergunte para alguém assim, não sei se temos aqui muitos jovens, mas se tiver aqui jovens, crianças, ou até mesmo os adultos, pergunte aqui para os que são mais velhos, se eles, se eles, em algum momento da sua vida, eles já ficaram longe de Deus, se eles andaram pelo mundo do pecado. Sabe, gente, eu tenho um privilégio, uma bênção muito grande na minha vida, que eu nasci num lar adventista, né? A expressão, sou adventista de berço. Tive a alegria de ser batizado aos 8 anos de idade, continuar na igreja, fui fazer a faculdade de teologia com 16 anos, me formei, entrei no ministério, estou no caminho. Como eu disse, né? Sou imperfeito e tal, mas Deus me deu essa alegria de não ter aquele testemunho assim de, já fui pro mundo, já usei droga, fiz aquilo, isso, aquilo, outro e voltei. Não, tô aqui. Agora, e aquelas pessoas que conheceram Jesus depois de um tempo? Que já foram lá pro mundo, já andaram por caminhos e tal. Às vezes a gente acha bonito esses testemunhos assim de a parte do mundo, né? Às vezes a gente acha bonita essa parte que a pessoa estava no mundo. A parte bonita mesmo é quando Deus resgatou, né? Essa é a parte, a verdadeira parte bonita. Pergunte para essas pessoas. Não sei se tem alguém aqui, com certeza deve ter alguém aqui que já passou, andou pelos caminhos do mal, serviu o inimigo. Tá. E aí? É, Você não sofreu lá? Você não faria de tudo? Se você pudesse voltar no tempo, você não voltaria e faria tudo diferente? Eu tenho certeza que muitas pessoas assim gostariam de ter conhecido o Evangelho antes. Eu já ouvi muitas vezes, pastor, como eu gostaria de ter conhecido essa mensagem antes. Quantas coisas eu teria mudado na minha vida. Um ditado popular, né? Diz assim: o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros, e o tolo insiste nos mesmos erros. É isso, nós podemos aprender com a lição dos outros, a lição das pessoas que já sofreram, das pessoas que foram para longe de Deus. A gente não precisa ter essa experiência. A gente pode ver aqui, guiados pelo Espírito Santo, transformados diariamente pelo poder de Deus. Agora, ainda tem mais um último argumento que eu queria deixar com vocês, uma última esperança, que está no final do capítulo 8 de Romanos. No verso 35 em diante, a Bíblia diz assim, uma pergunta retórica, né? A Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem?
Quem pode separar você do amor de Cristo, querido? Como eu disse, eu gostaria que você fizesse de tarefa de casa aí hoje, se fosse possível, a leitura desse capítulo. Eu destaquei apenas alguns pontos, me debrucei muitas horas em cima desse capítulo, mas destaquei apenas alguns pontos. Depois você lê com calma, porque é uma preciosidade. Esse final, especialmente. Depois de dizer no 31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me lembro que eu estava no, no colégio adventista, não no início do meu ministério, eu era capelão e o pessoal me chamou na sala de aula do quarto ano, criancinhas pequenas lá, porque tinha uma crise teológica no quarto ano. Qual que era a crise? Um menino, que era até filho de pastor, ele, a professora leu esse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? O menino levantou a mão e falou assim, o diabo é contra nós, Deus é por nós, quem é contra nós? O diabo. Então o menino deu uma explicação lógica, né? Aí, mas o pessoal ficou assim, nossa, ele tá falando que o diabo é contra nós, e agora? Daí eu fui lá na sala, ouvi o questionamento, ouvi o menino, daí eu expliquei para eles, né? Vejam, aqui, essa é uma pergunta retórica. O que que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que é feita não para que ela seja respondida. É uma pergunta que não tem uma resposta. É uma pergunta que te leva a pensar. É claro que Deus está aqui por nós, o inimigo é contra nós, mas não é essa a pergunta. A pergunta é: se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, se Deus é o criador até do inimigo, ou seja, o inimigo não é nada perto de Deus, e se esse Deus tão grande, ele está do nosso lado, será que realmente tem alguém que pode se opor a nós, uma vez que Deus está do nosso lado? Se esse Deus que mobilizou, assim, ficar entre nós e Deus? Não sei se você reparou, mas Romanos capítulo 8, a Trindade está aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade está em Romanos 8 com um único objetivo: salvar você. Dizer para você que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E mais, não tem nada, absolutamente nada e ninguém que pode nos separar do amor de Deus. Isso não é maravilhoso? Aqui, o apóstolo começa a falar então de algumas situações que não nos podem separar do amor de Deus. A partir do verso 35. Será a tribulação. Você pode ler depois com calma, né? O verso 35 começa dizendo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Não, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então, eu coloquei 7 situações da vida. Será que isso tudo pode separar você do amor de Deus? Será que isso é grande demais para nosso Deus? Depois o verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. E agora vem mais outra lista. Uma outra lista de mais situações que Deus não nos podem separar do amor de Deus. Veja, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. A mensagem é muito clara, muito simples. Você tem um Salvador onipotente.
E o seu Salvador jamais vai perder você. Seu Salvador jamais vai perder você. Eu repito, essa não é uma mensagem sobre nós. Não é para você, ao terminar aqui essa mensagem, essa reunião, falar assim: caramba, eu sou importante mesmo, hein? Eu sou bom. Não, não é. É para você olhar assim: eu tenho um Deus. E nada e ninguém pode me separar dele. Porém, queridos, eu tenho que fazer esse apelo aqui, já na parte final. Tudo isso só faz sentido se nós voltarmos para o verso 1. Por que que o Espírito Santo intercede por nós, nas nossas orações? Por que que nada pode nos separar do amor de Deus? E por que que não há nenhuma condenação? Por quê? Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Isso não é para todos, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só existe uma situação que pode nos separar do amor de Deus: nós mesmos. Somente nós. Somente nós, queridos. Somente aquele pecado não confessado. Somente aquilo que a gente insiste em carregar, em se apegar, sabe? Eu quero convidar você a entregar tudo para Deus. Para essa mensagem fazer sentido, é assim: eu tenho que me entregar a Cristo. Eu tenho que ter arrependimento, eu tenho que ter uma nova vida. E eu gostaria de ler um texto que eu achei muito interessante. Esse texto, e eu vou encerrar com esse texto, eu vou ler aqui para você. É uma história bastante conhecida, mas foi feita uma paráfrase, uma tentativa de escrever essa história que você conhece, mas escrever essa história de uma maneira assim um pouco diferente, como se a pessoa estivesse contando a história dela. Vou ler essa história e com ela vou encerrar. A história diz assim: eu não sei exatamente quando começou. Só sei que o que antes me preenchia começou a parecer pequeno. A casa de meu pai era boa demais, mas eu queria o meu próprio mundo. Queria descobrir o que havia lá fora. Então eu pedi a herança. Pedi como se ele já tivesse morrido, e ele me deu. Eu fui embora com tudo o que era meu, pelo menos o que eu achava que era meu. Viajei, gastei, aproveitei, me achei livre, me achei feliz. Tive tudo, menos paz. Não percebi que a cada passo eu deixava não só a minha casa, mas também quem eu verdadeiramente era. Quando o dinheiro acabou, os amigos também acabaram. Fui parar num lugar onde nunca imaginei, cuidando de porcos. Eu, um judeu, cuidando de porcos. Que loucura! Com fome, sujo, esquecido, desejando comer a comida dos animais. Mas foi lá, no fundo do poço, que me caiu a ficha. Eu me lembrei da casa, me lembrei do meu pai, até dos servos dele que comiam melhor do que eu. Pensei em voltar. Não, não como filho, né? Já tinha perdido esse direito. Mas e se eu voltasse como servo? Então, eu comecei a ensaiar um discurso a cada passo. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Bom, acho que tá bom esse discurso. Então eu voltei. Quando estava chegando perto assim da casa, ele me viu. Ele me viu de longe e ele correu. Você entende isso? Ele correu até mim. Não perguntou nada. Quando eu comecei a falar o meu discurso, ele nem me deixou terminar. Ele me abraçou, me beijou, mandou vestir a minha melhor roupa, me deu um anel e as sandálias. Não só isso, mandou fazer uma festa.
Ele não me recebeu como servo, ele me recebeu como filho. Eu saí da casa buscando liberdade, mas eu só encontrei escravidão. Mas quando eu voltei quebrado, fui recebido com honra. Eu achava que ele tinha me esquecido, mas ele nunca deixou de me esperar. Hoje, eu vivo para contar essa história. A história de um filho que se perdeu, mas foi encontrado. De alguém que achava que era tarde demais, mas descobriu que nunca é tarde para voltar para o Pai. Queridos, é isso. Essa é a nossa história. Esse somos eu e você. Nós temos a oportunidade de voltar, de se arrepender e ter a certeza que lá na casa está um Pai para nos abraçar, para nos fazer filho de Deus. Que Deus abençoe você. Não sei, Tennessee, agora eu quero, se eu posso orar aqui com o grupo. Posso fazer a oração? Isso, pastor, pode concluir com a oração. Tá bom, vamos orar então. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, refletindo a respeito de Sua palavra e de quão profundo é o Seu amor por nós, mas também de que esse amor, para ele ser efetivo, para que tudo isso seja verdade, nós precisamos nos render completamente. Nós precisamos voltar. Alguns, talvez, sair do fundo do poço e com o coração aberto, dizer assim: Pai, eu estou aqui, eu sou seu filho, eu quero abandonar esse pecado. Afinal de contas, só tem uma coisa que pode nos separar do Senhor, que é a nossa própria vontade de não estar com o Senhor. Então, Pai, clamamos por perdão, por reavivamento, por arrependimento. Que o Senhor mude em nós o que precisa ser mudado. E que, com a certeza de que não somos nada, somos totalmente dependentes, nós possamos nos pegar, que nós consigamos nos apossar dessa bênção, dessa promessa de Romanos capítulo 8 que estudamos hoje. Que o Senhor nos abrace, nos transforme e nos dê esperança nesse dia. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.